Parte 9. Desobstruindo a inteligência. Colocar-se como aprendiz diante da vida profissional, social e intelectual é um verdadeiro exercício de inteligência. Uma pessoa que possui essa característica é sempre criativa, lúcida e brilhante intelectualmente. Está se despojando de maneira contínua dos seus preconceitos e enxergando a vida de diferentes ângulos. Por outro lado, uma pessoa que se sente interiormente abastada está sempre tensa, entediada e envelhecida intelectualmente. Faz bem à saúde do cérebro e à saúde psíquica colocar-se como aprendiz diante da existência. Essa característica não tem relação com a idade. Há jovens que são velhos por serem engessados e rígidos intelectualmente. Há velhos que são jovens por serem livres e sempre dispostos a aprender. Tal característica é mais importante do que a genialidade. É possível ser um gênio e ser apenas um mero baú de informações sem nenhuma criatividade. Se observarmos a história dos homens e mulheres que mais brilharam em suas inteligências, constataremos que a curiosidade, o desafio, a ousadia, a sede de aprender, a capacidade de se colocar como aprendiz diante dos acontecimentos da vida eram seus segredos. Muitos pensadores foram mais produtivos quando ainda eram imaturos, pois tinham preservadas essas características. Nessa fase, embora tivesse os problemas ligados à imaturidade intelectual, estavam mais abertos para o aprendizado. Todavia, quando conquistaram status, fama, prestígio social e abandonaram a postura de aprendizes, arruinaram-se intelectualmente. Quem se contamina com o vírus da autossuficiência reduz a própria produção intelectual. Quem se embriaga com o orgulho está condenado à infantilidade emocional e à pobreza intelectual, além de fazer da vida uma fonte de ansiedade. O orgulho gera muitos filhos, entre os quais estão a dificuldade de reconhecimento de erros e necessidade compulsiva de estar sempre certo. Aquele que recicla seu orgulho e se liberta do jugo de estar sempre certo, transita pela vida com mais tranquilidade. A pessoa que reconhece suas limitações é mais madura do que se senta no trono da verdade. Um dos maiores problemas educacionais é levar um mestre a se posicionar continuamente como um aluno e manter um aluno constantemente em sua condição de aprendiz. Muitos profissionais liberais e executivos se tornam estéreis com o decorrer do tempo, pois se fecham dentro de si mesmos, engessam sua inteligência com as amarras da autossuficiência e da independência exagerada. Muitos cientistas são produtivos quando estão no início de suas carreiras. Entretanto, à medida que sobem na hierarquia acadêmica e supervalorizam seus títulos, têm grande dificuldade de produzir novas ideias. Os jornalistas, os professores, os médicos, os psicólogos, enfim, toda e qualquer pessoa que não recicla a autossuficiência aprisiona o pensamento e aborta a criatividade. É provável que muitos de nós estejamos intelectualmente estéreis e não tenhamos consciência disso por causa da dificuldade de nos interiorizar e repensar nossa história. Cristo provoca continuamente a inteligência dos seus discípulos e o estimulava a abrir as janelas de suas mentes. Os pensamentos dele eram novos e originais e iam contra todos os paradigmas desses discípulos, contra tudo que tinha aprendido como modelo de vida. Por isso, tinha um grande desafio pela frente. Precisava romper-lhes a rigidez intelectual e conduzi-los a se colocarem como aprendizes diante da sinuosa e turbulenta trajetória de vida. Quem ele escolheu como discípulos? Os intelectuais ou os iletrados? Estranhamente, Cristo não escolheu como discípulos para revelar seu propósito e executar seu projeto um grupo de intelectuais da época, representado por escribas e fariseus. Eles tinham a grande vantagem de possuir uma cultura milenar e uma refinada capacidade de raciocínio. Além disso, alguns o admiravam muito. Porém, pesava contra eles o orgulho, a autossuficiência e a rigidez intelectual, o que impedia que se abrissem para outras possibilidades de pensar. O orgulho e a autossuficiência infectam a sabedoria e a arte de pensar.
O orgulho e a autossuficiência dos escribas e fariseus obstruíam suas inteligências e os encerravam num cárcere intelectual. Na escola de Cristo, o orgulho e a autossuficiência infectam a sabedoria e abortam a arte de pensar. Nela ninguém se diploma, todos são eternos aprendizes. Todos devem ter a postura intelectual de uma criança que é aberta, sem preconceitos e com grande disposição para aprender. Marcos capítulo 10, no versículo 15. Cristo demonstrava que precisava de algo mais que admiradores e simpatizantes de sua causa. Precisava de uma mente aberta, de um espírito livre e sedento. Ele não desistiu dos escribas e dos fariseus, mas em vez de insistir com eles, preferiu começar tudo de novo e procurou pessoas aparentemente desqualificadas para executar um projeto mais profundo e transcendental. Escolheu um grupo de incultos pescadores que provavelmente não conheciam nada além dos limites do mar da Galileia, que nunca pensaram em caminhar dentro de si mesmos e desenvolver a arte de pensar. Pessoas que nunca refletiam mais profundamente sobre os mistérios da existência ou sonharam em ser mais do que simples pescadores ou coletores de impostos. O mundo intelectual e espiritual daqueles homens era muito pequeno. Todavia, o mestre intrigante passou por eles, abriu suas mentes e despertou neles um espírito sedento que mudaria para sempre suas trajetórias de vida. Cristo tomou uma atitude arriscada, corajosa e desafiadora. Fez uma escolha incomum para levar a cabo seu complexo desejo. Escolheu um grupo de homens iletrados e sem grandes virtudes intelectuais para transformá-los em engenheiros da inteligência e torná-los propagadores, apóstolos de um plano que abalaria o mundo, atravessaria os séculos e conquistaria centenas de milhões de pessoas de todos os níveis culturais, sociais e econômicos. Capítulo 9. Investindo em sabedoria diante dos invernos da vida. Os princípios da matemática emocional. Muitos investem boa parte de sua energia física e psicológica em aplicar dinheiro nas bolsas de valores, em adquirir bens materiais, em ter um carro do último tipo, em contratar um bom plano de previdência. Apesar de legítima, a segurança financeira é totalmente insuficiente para satisfazer as necessidades mais íntimas do ser humano, para dar sentido à sua existência, enriquecer seu prazer de viver e amadurecer sua personalidade. Tratei de diversas pessoas com transtornos depressivos que eram financeiramente ricas, mas que tinham perdido o encanto pela vida. Várias confessaram que sentiam inveja das pessoas simples, que, embora não tivessem cultura nem suporte financeiro, sorriam diante dos pequenos eventos da vida. Lembro-me de um grande empresário agroindustrial que me disse que alguns de seus empregados cortadores de cana eram mais ricos do que ele, pois, apesar da miséria material, conseguiam cantar e se alegrar enquanto trabalhavam. De fato, há miseráveis que moram em palácios e ricos que moram em barracos. Não estou fazendo apologia da miséria, pelo contrário, a miséria em todos os sentidos devia ser extirpada da sociedade. Mas quero dizer que a psique humana é tão complexa que desobedece às regras da matemática financeira. A matemática emocional tem, felizmente, princípios que ultrapassam os limites da matemática lógica. Ter não é ser. Quem tem 10 casas não tem 10 vezes mais prazer na vida ou 10 vezes mais segurança emocional do que quem tem um casebre. Quem tem $1 milhão não é milhares de vezes mais alegres do que quem só possui alguns míseros trocados. É possível possuir muito financeiramente e ser emocionalmente triste, infeliz. É possível ter riquezas materiais e baixa capacidade de contemplação do belo. A matemática emocional pode inverter os princípios da matemática financeira, principalmente para quem aprende a investir em sabedoria. O processo de construção da inteligência é um espetáculo tão sofisticado que promove atos inesperados e cenas imprevisíveis ao longo da vida. Todos comentam sobre a miséria física porque é perceptível aos olhos, mas raramente se fala sobre a miséria emocional, que abate o ânimo e restringe o prazer da existência. A temporalidade da vida é muito curta. Num instante somos jovens e em outro somos velhos. As crianças gostam de fazer aniversário. Quando chega a maturidade, queremos parar o tempo, mas ele não para. A brevidade da vida deveria nos fazer buscar a sabedoria e dar um sentido mais rico à existência. Caso contrário, o tédio e a angústia serão parceiros íntimos de nossa trajetória.
investindo em sabedoria, as dores da existência sobre outra perspectiva. Cristo objetivava que seus discípulos se tornassem grandes investidores em sabedoria. Ele não queria que o ser humano tivesse uma meta existencial superficial e pobre. Ao investigarmos sua história, constatamos que para ele cada pessoa era um ser único e deveria viver sua vida como um espetáculo singular. Por isso, ele aproveitava cada oportunidade para treinar seus discípulos a crescer diante das limitações e das fragilidades humanas. Marcos capítulo 7, do verso 20 a 23. Procurava abrir-lhes o horizonte intelectual para que pudessem ver o sofrimento sobre outra perspectiva. As dores da existência, tanto as físicas quanto principalmente as psicológicas, deveriam ser aliviadas. Todavia, para Cristo, elas deveriam ser usadas para lapidar as arestas da personalidade. O ser humano aprende facilmente a lidar com seus sucessos e ganhos, mas tem grande dificuldade de aprender a lidar com seus fracassos e perdas. Vivemos em sociedade que negam as dores da existência e superdimensionam a busca do sucesso. Qualquer pessoa aprende a lidar bem com as primaveras da vida, mas só os sábios aprendem a viver com dignidade nos invernos existenciais. O fato de sermos seres que pensam e têm consciência nos torna uma espécie muito complexa e por vezes complicada. Uma espécie que cria seus próprios inimigos. A cada momento penetramos nos labirintos da memória e formamos ricas cadeias de pensamento sem saber como encontrar os endereços das informações na memória. Pensar é um espetáculo, porém tanto pode ser um espetáculo de prazer como de terror. Se o mundo das ideias que construímos no palco de nossas mentes é negativo, fazemos de nossas vidas um espetáculo de angústia, ainda que possamos ter privilégios exteriores. Frequentemente, o ser humano é o maior algoz de si mesmo. Alguns sofrem por antecipação, fazem o velório antes do tempo. Os problemas ainda não ocorreram e eles já estão sofrendo antecipadamente. Outros ruminam o passado e mergulham numa esfera de sentimento de culpa. O peso da culpa está sempre ferindo-os. Outros ainda se autodestroem pela hipersensibilidade emocional que possuem. Pequenos problemas têm um eco intenso dentro deles. As pessoas hipersensíveis costumam ser ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Quando alguém as ofende, entrega-lhes o dia e às vezes até sua semana. Para essas pessoas, a magnífica construção de pensamentos deixa de ser um espetáculo de entendimento para se tornar uma fonte de ansiedade. Se não reciclarmos as ideias de conteúdo negativo, se não trabalharmos o sentimento de culpa e repensarmos a hipersensibilidade emocional, facilmente desenvolveremos depressão ou estresse acompanhado de sintomas psicossomáticos. Pensar não é uma opção do ser humano. Pensar como vimos é um processo inevitável. Ninguém consegue interromper o fluxo de pensamentos, mas é possível gerenciar com certa maturidade os pensamentos e as emoções. Caso contrário, tornamo-nos vítimas de nossa própria história. Se não formos agentes modificadores de nossa história, se não a reescrevermos com maturidade, certamente seremos vítimas dos invernos existenciais. Reescrever a história é o papel fundamental do ser humano. Precisamos incorporar a necessidade desse capital intelectual. Cristo extraía sabedoria da sua miséria. Cristo estava sempre conduzindo as pessoas a reescreverem suas histórias, a não serem vítimas das intempéries sociais e dos sofrimentos que viviam. Ele se preocupava com o desenvolvimento das funções mais altruístas da inteligência. Desejava que as pessoas tivessem domínio próprio, administrassem os pensamentos e aprendessem a trafegar nas avenidas da perseverança diante das dificuldades da vida. Jesus foi ofendido diversas vezes, porém sabia proteger a sua emoção. Alguns fariseus diziam que ele era o principal dos demônios. Para alguém que se colocava como Cristo, essa ofensa era muito grave. Mas as ofensas não o atingiam. Somente uma pessoa forte e livre é capaz de refletir sobre as ofensas e não ser ferida por elas. Ele era forte e livre em seus pensamentos. Por isso podia dar respostas excepcionais em situações em que dificilmente havia espaço para pensar. Em situações em que facilmente a ira nos invadiria.
Nem mesmo a possibilidade de ser preso e morto a qualquer momento parecia perturbá-lo. Ele transcendia circunstâncias que normalmente nos sobrecarregariam de ansiedade. Tinha muitos opositores, todavia manifestava com ousadia seus pensamentos em público. Tinha todos os motivos para sofrer de insônia, contudo não perdia uma noite de sono dormindo em até situações turbulentas. Certa vez, os discípulos, que sendo pescadores eram especialistas em mar, ficaram intensamente apavorados diante de uma grande turbulência marítima. Enquanto eles estavam desesperados, Cristo dormia. Ele não era pescador nem estava acostumado a viajar de barco. Quem não está habituado a navegar costuma sentir enjoo na viagem, principalmente se o mar estiver agitado. Desesperados, os discípulos o despertaram. Acordado, ele censurou o medo e a ansiedade deles com um gesto acalmou a tempestade. Os discípulos, mais uma vez intrigados, perguntavam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Lucas capítulo 8, do verso 22 ao 25. O que quero enfatizar aqui não é o ato sobrenatural de Cristo, mas a tranquilidade que demonstrava diante das situações em que o desespero imperava. Ele agia com serenidade quando todos ficavam apavorados. Perseverava sua emoção das contrariedades. Muitos fazem de suas emoções um depósito de lixo. Não filtram os problemas, as ofensas, as dificuldades porque passam. Pelo contrário, elas os invadem com extrema facilidade, gerando angústia e estresse. Todavia, Cristo não se deixava invadir pelas turbulências da vida. Ele administrava a sua emoção com exímia habilidade, pois filtrava os estímulos angustiantes e estressantes. Não apenas o medo não fazia parte do seu dicionário da vida, mas também o desespero, a ansiedade, a insegurança e a instabilidade. Os discípulos contemplavam seu mestre atenta e embevecidamente, e assim pouco a pouco aprendiam com ele a ser fortes e livres interiormente, bem como seguros, tranquilos e estáveis nas situações tensas. Todos elogiam a primavera e esperam ansiosamente por ela, pois pensam que as flores surgem nessa época do ano. Na realidade, as flores surgem no inverno, ainda que clandestinamente, e se manifestam na primavera. A escassez hídrica, o frio e a baixa luminosidade do inverno castigam as plantas, levando-as a produzir metabolicamente as flores que desabrocharão na primavera. As flores contêm as sementes, e as sementes nada mais são que uma tentativa de continuação do ciclo da vida das plantas diante das intempéries que atravessam no inverno. O caos do inverno é responsável pelas flores da primavera. Ao analisar a história de Cristo, fica claro que os invernos existenciais pelos quais ele passava não destruíam, pelo contrário, geravam nele uma bela primavera existencial. Manifesta em sua sabedoria, amabilidade, tranquilidade, tolerância, capacidade de compreender e superar os conflitos humanos. Todo ser humano passa por invernos existenciais. Toda e qualquer pessoa passa por turbulências em sua vida. As dores geradas por problemas externos ou por fatores internos são os fenômenos mais democráticos da existência. Um rei pode não ter problemas financeiros, mas pode ter problemas internos. A princesa Diana era elegante e humanística e não atravessava problemas financeiros, mas, pelo que consta, possuía dores emocionais intensas, sofria crises depressivas. Talvez sofresse mais do que muitos miseráveis da África ou do Nordeste brasileiro. As pessoas que passam por dores existenciais e as superam com dignidade ficam mais bonitas e interessantes interiormente. Quem passou pelo caos da depressão, da síndrome do pânico ou de outras doenças psíquicas e o superou se torna mais rico, belo e sábio. A sabedoria torna as pessoas mais atraentes, ainda que o tempo suque a pele e imprima as marcas da velhice. Uma pessoa que tem medo do medo, medo da sua depressão, das suas misérias psíquicas e sociais, tem menos equipamento intelectual para superá-las. O medo alimenta a dor. Aprender a enfrentar o medo, a atuar com segurança nos sofrimentos e a reciclar as causas que patrocinam os conflitos humanos conduz uma pessoa a reescrever sua história. Todos nós gostamos de viver as primaveras da vida. Viver uma vida com prazer, com estilo, sem tédio, sem turbulências, em que os sonhos se tornem realidade,
e o sucesso bata à nossa porta. Entretanto, não há um ser humano que não atravesse invernos existenciais. Algumas perdas e frustrações que vivemos são imprevisíveis e inevitáveis. Quem consegue evitar todas as dores da existência? Quem nunca teve momentos de fragilidade e chorou lágrimas úmidas ou secas? Quem consegue evitar todos os erros e fracassos? O ser humano, por mais prevenido que seja, não pode controlar todas as variedades da vida e evitar determinadas angústias. Todos passamos por focos de tensão. As preocupações existenciais, os desafios profissionais, os compromissos sociais e os problemas nas relações interpessoais geram continuamente focos de tensão que, por sua vez, geram estresse e ansiedade. Esses focos podem exercer um controle sobre a inteligência que nos impede de ser livres, tanto na construção quanto no gerenciamento dos pensamentos. Às vezes, a atuação dos focos de tensão é tão dramática que exerce uma verdadeira ditadura sobre a inteligência. Quem cuida apenas da estética do corpo e descuida do enriquecimento interior, vive a pior solidão, a de ter abandonado a si mesmo em sua trajetória existencial. As pessoas que vivem preocupadas com cada grama de peso fazem de suas vidas uma fonte de ansiedade. Elas têm grande dificuldade de superar as contrariedades, as contradições e os focos de tensão que surgem na trajetória existencial. A ditadura dos focos de tensão torna o ser humano uma vítima de sua história e não um agente construtor dela, um autor que reescreve seus principais capítulos. É mais fácil sermos vítimas do que autores de nossa história. Muitas pessoas são marionetes das circunstâncias da vida, não conseguindo redirecionar e repensar suas histórias. Cristo via as dores da vida sobre outra perspectiva. Enfrentava as contrariedades sem desespero, não tinha medo da dor nem das frustrações pelas quais passava. Muitos o decepcionavam, até os seus íntimos discípulos o frustravam, mas ele absorvia aquelas frustrações com tranquilidade. Como mestre da escola da existência, treinava continuamente seus discípulos para superar seus focos de tensão, para enfrentarem seus medos e seus fracassos. Assim poderiam reescrever suas histórias e corrigir suas rotas com maturidade. Certo dia, Jesus teve um diálogo curto e cheio de significado com seus discípulos. Disse: No mundo passais por várias aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele reconheceu que a vida humana é sinuosa e possui turbulências inevitáveis. Encorajou seus íntimos a não se intimidarem diante das aflições da existência, mas se equipararem com ânimo e determinação para superá-las. Disse que tinha vencido o mundo, superado as intempéries da vida, o que indica que ele não vivia sua vida de qualquer maneira, mas com consciência, com metas bem estabelecidas, como se fosse um atleta. Produzindo uma escola de sábios. Cristo teve um nascimento indigno e os animais foram suas primeiras visitas. Provavelmente até as crianças mais pobres têm um nascimento mais digno do que o dele. Quando tinha 2 anos, deveria estar brincando, mas já enfrentava grandes problemas. Era ameaçado de morte por Herodes. Poucas vezes uma criança frágil e inocente foi tão perseguida como ele. Fugiu com seus pais para o Egito, fez longas jornadas desconfortáveis a pé ou no lombo de animais. Tinha uma inteligência incomum para um adolescente, sendo admirado aos 12 anos por doutores do tempo. Todavia, tornou-se um carpinteiro, tendo de labutar para sobreviver. Quando manifestou seus pensamentos ao mundo, causou grande turbulência. Foi amado por muitos, mas na mesma proporção foi perseguido, rejeitado e odiado por aqueles que detinham o poder político e religioso da época. Foi incompreendido, rejeitado, esbofeteado, cuspido e ferido física e psicologicamente. Cristo tinha todos os motivos para ser tenso, irritado, angustiado, revoltado. Em vez disso, expressava tranquilidade, capacidade de amar, de tolerar, de superar seus focos de tensão e, como disse, até de fazer poesia da sua miséria. Apesar de passar por tantas dificuldades ao longo de sua vida, era uma pessoa alegre. Talvez não exibisse largos e fartos sorrisos, mas era alegre no seu interior, provavelmente mais do que possamos imaginar.
Pouco antes do seu martírio, manifestou o desejo de que os discípulos provassem da alegria que ele desfrutava, da alegria completa. João, capítulo 14, verso 28, capítulo 16, dos versos 20 a 22. Há pessoas que têm bons motivos para serem felizes, mas estão sempre insatisfeitas, descontentes com os que são e possuem. Todavia, Cristo, apesar de ter todos os motivos para ser uma pessoa triste, se mostrava feliz e sereno. Como é possível alguém que sofreu tanto desde a infância mostrar-se tão tranquilo, capaz de não perder a paciência quando contrariado e de superar as contrariedades da vida com serenidade? Como é possível alguém que foi tão rejeitado e incompreendido fazer querer que não apenas era alegre, mas que também possuía uma fonte de alegria que poderia propiciar ao ser humano prazer e um sentimento existencial pleno? Cristo era um grande investidor em sabedoria. Seus sofrimentos o tornavam mais tranquilo ao invés de mais tenso. As dores não desanimavam nem causavam conflitos psíquicos como normalmente ocorre conosco. Cristo demonstrava ser um excelente gerente dos seus pensamentos. Pela maneira como se comportava, pode-se concluir que quando passava por frustrações e contrariedades, não gravitava em torno do estímulo estressante. Consequentemente, seus pensamentos não ficavam hiperacelerados, mas aquietava-se no palco de sua mente. Isso fazia com que ele os administrasse facilmente e produzisse respostas calmas e inteligentes em situações tensas. É difícil construir uma história de prazer quando nossas vidas transcorrem no deserto. É difícil nos doarmos sem esperar o retorno das pessoas, não sofrermos quando elas não correspondem às nossas expectativas. É igualmente difícil administrar os pensamentos nos focos de tensão. Não conheço um psiquiatra ou psicólogo que tenha capacidade de preservar sua emoção de estresse e investir em sabedoria como Cristo. Ele foi o mestre dos mestres, numa escola onde muitos intelectuais se comportam como fracos alunos. Cristo não queria fundar uma corrente de pensamento psicológico. Seu projeto era muito mais ambicioso e sofisticado. Entretanto, sua psicologia tinha uma complexidade ímpar. A psicologia clássica nasceu como ciência há cerca de um século, mas Cristo, 20 séculos antes, exercia uma psicologia preventiva e educacional no mais alto nível. Os discípulos aprenderam pouco a pouco a lidar com maturidade com seus sentimentos de culpa, seus erros, suas dificuldades, a transitar com dignidade por seus invernos existenciais. Compreenderam que o mestre não exigia que fossem super-homens, que não fracassassem, não atravessassem dificuldades, nem tivessem momentos de hesitação, mas que aprendessem a ser fiéis à sua própria consciência, que se colocassem como aprendizes diante da vida e se transformassem paulatinamente. A esse respeito, o mestre contou uma história de um homem que encontrou uma pérola preciosíssima. Esse homem vendeu o que tinha para adquiri-la. Mateus capítulo 13, verso 45 a 46. O ato de vender aqui é figurado. Não significa vender os bens materiais, mas desobstruir a inteligência, o espírito humano, desfazer-se das coisas inúteis para poder cultivar a pérola dentro de si. Mesmo. Há muitos significados para a palavra pérola, sendo um deles a sabedoria, ligado ao seu projeto transcendental. O sábio rei Salomão dizia a respeito dela: feliz o homem que encontra a sabedoria, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios capítulo 3, no verso 13 a 14. Nas salas de aula das escolas clássicas, manter os alunos em silêncio já é uma grande vitória. Se, além disso, eles incorporarem o conhecimento e forem bem nas provas, pode-se dizer que houve um grande êxito. E ainda se forem criativos e aprenderem algumas lições de cidadania, isto seria o máximo do êxito educacional. Na escola da existência de Cristo, a exigência era muito maior. Não bastava conquistar essas funções da inteligência. Era necessário investir em sabedoria, gerenciar os pensamentos nos focos de tensão, enfrentar o medo, usar os erros e fracassos como fatores de crescimento, reescrever suas próprias histórias. Cristo colocou seus discípulos numa escola de sábios, sábios que foram pessoas comuns por fora, mas especiais por dentro. Sábios que viveram uma vida plena, ainda que simples exteriormente.